Bom, pessoal, vamos então dar início aqui à hidráulica, né? Como é que a gente vai fazer? Então, primeiro a gente sempre começa do mais distante, né? Do setor mais longe, até chegar mais próximo da bomba. Então, nosso setor mais distante é esse. Ele tem 50 aspersores. Vamos só confirmar, né? Conferir. 60 aspersores, né? Tem 60. Vamos ver qual a razão dele, né? 60 vezes 528, a gente tem 31.680, não é isso? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com uma bomba diferente. Vamos trabalhar com uma bomba diferente desse daqui de 7 hectares, de 10 hectares. Né? Nossa vazão é apenas 28. É isso, apenas 28. Então, vamos seguir em frente. Se realmente a gente vê que o poço dele não vai atender, a gente vai puxar o açude, né? Lembrando que a gente tem um açude. Deixa eu só abrir aí, certo? Então vamos seguir, certo? Eu começo como, né? Vamos colocando as tubulações, certo? E depois a gente confere a hidráulica. Então eu sempre divido no meio e a gente já sabe que os dois primeiros sempre é de 50, certo? Os dois primeiros sempre é de 50 e o restante a gente coloca de 75. Como é que eu sei isso? Experiência. Mas vai conferir a hidráulica, beleza? Não vamos pensar que a gente vai usar o empirismo, não. Vamos conferir sim a hidráulica. Se vai, se vai realmente bater com o que a gente está pensando. Que ficar mais padronizado. Se for o caso, a gente diminui o tubo 75, né? E acrescenta mais de 50 para economizar. Eu já sei que são 5 aspersores, né? Ó, são 5. Está dividido no meio, né? Então são 10. São 6 linhas no total. Não é isso? 3, 6. Perfeito. 6 linhas. São quantos aspersores? 6, né? Então vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Show? Espaçamento 12 em 12, correto? Tubulação, eu escolhi colocar 32 milímetros. Tá aqui, 32 milímetros. Perfeito? Eu não trabalho com 25 milímetros na linha lateral. Não trabalho com 25, não gosto. Financeiramente, é a mesma coisa do tubo de 32 milímetros, não muda pouca coisa. E o tubo de 25 ele é muito ruim de se trabalhar. O tubo 32 ele é melhor. Eu consigo achar mais conexões. O exemplo, consigo mais um T de 50 para 32 é mais fácil do que eu achar um T de 50 para 25. Não é isso? É mais complicado se achar. As lojas elas não restringem desse tanto diâmetro. A gente sabe os desníveis. Opa, não posso apagar isso. Eu sei que a pressão que eu vou trabalhar é 20 MCA, certo? A vazão é 528, ele vai até 699, a máxima pressão é 30 MCA. A altura da haste é 1.5, né? Vai ficar 1 metro de altura. Ele vai aterrar, né? Colocar 50 centímetros. Poderia colocar aqui 2 metros, certo? Poderia colocar 2 metros. Segundo o que ele falou, será para pisoteio e o pasto dele, a semente que ele está usando do capim, ele não cresce até 1 metro. Né? No máximo dele falou era 75 centímetros. No máximo. Então, mesmo assim, ainda tem uma segurança das pessoas. Vamos ir a 1,25 m ou mais. Né? Mas se fosse o caso, a gente poderia, aqui na dúvida, colocar 2 metros. Não tem problema. Isso não vai interferir em nada, não. Se quer colocar 2 metros aí e ele colocou a 1,50 m, tudo bem. Agora a gente só colocar 1,5 m e colocar 2,5 m. Aumentar 1 metro. Então ele aumentou a perda de carga em 1 MCA. Então talvez, como eu coloquei a pressão de 20, ela vai para 19, acaba então não atendendo legal. Sempre também nos meus projetos, normalmente quando eu vejo que o cliente ele gosta de mudar muito, eu já coloco a pressão aqui de 25. A pressão de trabalho 25. Por que eu faço isso? Porque se ocasionar se ele for utilizar uma cultura que precisa subir mais as pessoas, né? Já aconteceu trabalhar com as pessoas 2,5 metros de altura.
cara ficava trepado lá em cima para trocar, para fazer a manutenção, mas aconteceu, né? Ficava complicado, mas aconteceu. Então, eu nesse caso eu trabalhei com a pressão de 25. Vamos permanecer 20, certo? Vamos permanecer 20, porque não é o caso dele, ele falou que não vai trocar a semente, já comprou já para os 15 hectares, então tudo bem, vamos seguir em frente. Então eu coloquei aqui os 6 aspersores, coloquei o espaçamento é de 12 em 12 metros, certo? A pressão aqui no primeiro aspersor, colado à linha, é 20,9, né? Quase 21, certo? A variação, a velocidade real na tubulação está a 6, a perda de carga muito baixa, 1,66. Show, vamos seguir em frente. Vamos para a linha de derivação. Vamos ver o desnível, né? Se a linha lateral ela vai pedir aí um desnível. Ela está subindo, né? Ela vai mais ou menos 1 metro, né? Ela vai sair da curva 31 e vai até a curva elevação 29. Então ela está de descida, não é isso? Ela está de descida, essa linha está de descida. Então ela está ganhando pressão, né? Então ela está ganhando pressão. Ela está na 29, certo? Está subindo aqui para a de 30, né? 31. Então ela ganhou aí 2 MCA, está na descida. Então beleza. Show de bola. Se for o caso, a gente vai colocar então mais ou menos aqui. Menos 1 MCA 0,65, porque ela tá ganhando. Ela tá ganhando em um trecho só. Ela tá ganhando esse trecho aqui, daqui para cá. 1 metro, né? Porque a linha está dividida no meio, não é isso? Então ela ganhou. Para cá ela está em nível. Ela já está mais limpa a linha leste, né? Onde está o meu mouse, leste. Leste ela já está mais nível. A oeste aqui está ganhando no MCA. Certo? Aqui ela está em cima da curva. E o ponto mais crítico realmente é essa daqui. Aqui ela está ganhando no MCA. É isso. Pronto. Vamos seguir. Vamos para a linha de derivação. Linha de derivação. Aqui está a linha de derivação. São quantos trechos? São 6, né? Então vai ser 3, né? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos contar, né? Aqui está o primeiro de 50, o segundo de 75 e o terceiro aqui com mais ou menos 6 metros também 75. É isso que você vai dividir mais um trecho para baixo e mais outro aqui subindo mais ao norte. Então são 13. Aqui você pode colocar 6 metros, para vocês entenderem, né? O primeiro trecho 12 metros, o segundo 12 e o terceiro 6. Porque o cavaleiro vai dividir no meio. Vai a água subir para o norte e para o oeste, né? Eu particularmente não coloco 6. Por quê? Porque o cavaleiro nunca vai ficar aqui no meio da área. A gente vai ter que colocar ele mais ou menos em cima da linha. Para quê? Para facilitar a mecanização. Tá certo? Quando você vem com o trator, aí o cavaleiro no meio da área dificulta. Então, por isso que aqui eu coloco os 12 metros. Certo? Esse aqui eu coloco os 12 metros. Parte mais críticos. Se eu não me engano, são 10 aspersores, não é isso? Vamos só conferir quantos aspersores por linha. Ó, são 10 aspersores. São 6 linhas, 60 aspersores. Então, vamos cá. Tá 10, 10, 10 e 10. Perfeito? Tubulação 75. Ó, eu poderia trabalhar com toda a tubulação de 50, né? Ó, veja bem, né? Veja bem. O primeiro trecho foi o que a gente colocou uma tubulação de 50. Correto? Pronto. Segundo trecho, já colocou a tubulação de 75. Mas poderia deixar 50? Eu posso, porque aqui o cálculo já é um calculado, né? Foi 0,050. Já está pegando também externo, né? 50. O interno é 0,48. É por isso que ele recusou aqui a velocidade. A velocidade passou de 1,5. Correto? Mas a perda de carga ficou bacana, ficou 1,4.
eu poderia fazer aqui, colocar de 75 apenas no último. Ó, fica 1.8. Então tá show aqui, certo? Show. Para economizar mais para o cliente, a gente pode fazer isso. Você pode trazer 75 até aqui, ó. Certo? Isso que eu falei a você. Hoje a gente coloca só para maneira de facilitar mais, para mim não estar buscando tubo, tá? Mas a gente vai calcular, correto? Ficaria isso. Ficaria isso. E o cavalete, então, poderia vir aqui e colocar o cavalete. A hidráulica já está feita, né? Cavalete, vamos ativar o cavalete. Podemos então colocar o cavalete aqui. A linha do cavalete. Certo? Então aqui ficaria o cavalete. O caso pode chegar um pouquinho mais para cá. Porque ele pega a tubulação da linha principal. Correto? Pronto, então aqui ficaria o cavalete. Ó, lembrando, né? A hidráulica da linha de derivação ela não vai mudar por causa por causa do setor. O que muda a hidráulica da linha principal, que conforme a linha principal vai ficando menor, logo a perda de carga linear fica menor. Certo? Então aqui eu posso simplesmente copiar a hidráulica da derivação e eu posso passar normalmente para cá, que não vai ter diferença. Vai ser os mesmos diâmetro. Por quê? Porque é a mesma vazão. Não é a mesma vazão? Não são 60 espessores? Mesma vazão que está passando. Agora o que vai mudar é a hidráulica da linha principal. Certo? É por isso que a gente tenta dividir sempre no meio, para que não tenha uma grande variação de pressão, de perda de carga no sistema. Porque se você tiver muitas perdas de carga no seu sistema, a vazão ela vai variar muito no setor. E agronomicamente não é legal. Vai ter situações que vai acontecer isso. Infelizmente, a gente não pode controlar, porque é o campo. Quem vai dizer o campo. Mas tem situações que você consegue fazer esse controle no projeto hidráulico. Aí, então, a gente tenta uniformizar o máximo possível a vazão durante todo o percurso da linha principal. Vamos conduzir logo a linha principal? Eu vou dizer que o tubo da linha principal vai ser de 100 milímetros. Então, eu vou passar um tubo de 100 milímetros. Veja bem, passando aqui, pegando o cavalete, tudo bem. E vai até chegar aqui no outro cavalete. Certo? Pronto. Perfeito. Para ficar bacanazinho, podemos fazer isso. Não tem problema. Certo? Visualmente. Para facilitar a visualização. Vou copiar o cavalete e vou levar para os demais. Né? Bom, estou dizendo que isso aqui é o cavalete. Tudo bem. Posso fazer o seguinte com a linha principal. Posso continuar com a linha principal. Pegar ela mais ou menos aqui. E vamos passar ela para mesma vala da de 125 do outro projeto. Correto? Porque teoricamente ela vai vir para cá. Deixa eu ver se... Pronto, ficou bacana assim. Certo? Pronto. Ou posso colocar em cima da vala dessa aqui, ó. Certo? Posso colocar em cima de uma vala dessa, então eu posso simplesmente colocar ela do lado, né? Colocar ela do lado. Deixa eu... Na hora de a gente montar, posso seguir ela dentro dessa linha, com a linha principal, e também essa linha aqui dentro dela como linha principal, a de 125. Você pode simplesmente fazer isso aqui, para que ela passe dentro da mesma linha e você aproveita a mesma vala, correto? Então, provavelmente vai ser assim. Vou fazer o possível para que a linha das pessoas fique na mesma do poço aqui. Se não acontecer, infelizmente a gente faz ela por fora, mas a princípio ficaria então assim, certo? Então nessa vala aqui passaria 3 tubos, né?
1, 2, 3. Ela seria uma linha, corta linha reta. Seria a linha de adução. Pronto, então aqui eu fiz a linha principal. Aqui é a minha linha principal, certo? Então vai ser duas linhas, né? Ela vai ter um comprimento de 295 metros, correto? 295 metros. Eu posso somar, então, essa 295 metros mais essa distância aqui. Vamos só descobrir essa distância. Desativar o outro. São 120 metros. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte aqui. 120 metros. Aqui, 120 metros. Então, eu tenho 296 mais 120. 295 mais 120. 415 metros. Certo? A minha maior linha principal, ela tem 415 metros. Vamos, então, a linha hidráulica. Eu já coloquei aqui, não é isso? Show, perfeito, 26. Vamos para a perda de carga do cavalete. São 60 as pessoas. O número das pessoas 60, né? Pronto, 60. Vazão 31.938. Beleza? Vamos caçar a perda de carga que vai estar mais ou menos aqui 1.5. Eu tabelei 1.5 de perda de carga, certo? Né? Provavelmente pode ser menos. 1.5. Tubulação do cavalete vai ser de 75. Provavelmente eu vou usar 75 PN60. Eu estou padronizando o PN60 por causa que a pressão do cavalete sempre é maior, né? A velocidade é 2.2, tá uma velocidade bacana, beleza? A altura do cavalete 1 metro, né? 1 metro. Vai estar o suficiente. A terra 50, fica 50 pro chão. Tá, beleza. Tá tudo beleza. Lembrando, 415. A linha principal, 415. Então vamos para a linha principal agora. Nesse caso, a nossa linha principal é só uma, né? Se fosse duas, a gente colocaria 2, 3, mas só uma, 400. O outro dá para 420. Número das pessoas, 60 pessoas, não é isso? A pressão deu 32 MCA. Pronto, ó, 32 MCA eu posso trabalhar com PN40. De boa, de boa. PN40 de boa. Perda de carga está muito baixa. Não é isso? Essa daqui não existe. Não existe. Não existe também essa tubulação, esse trecho. Vem aqui, desativo. O desnível aqui, 5 MCA. Não tem o desnível de 5 MCA. Certo? Botou 32 aqui. Beleza. Ó, pressão da linha 31. Eu posso trabalhar com PN 40, né? Não necessariamente trabalhar com PN 60, trabalhar com PN 40. Quer dizer, 31.54. Né? Então, tá show aqui. 31.54. A pressão tá muito boa. A pressão tá muito boa. Vamos ativar aqui só. Eu sei que eu estou ganhando pressão essa parte de cima, porque eu visitei lá a área e vi que o alto mais próximo à casa tem um desvio maior. Vocês podem ver aqui, certo? Então, vou sair dessa curva aqui. Essa curva que eu selecionei, ela é 33 e vou chegar na curva aproximadamente a 20 a 30, né? Então, 3 menos 3 MCA, né? Então, ela está ganhando pressão. Tá ganhando pressão. Nesse caso, você poderia simplesmente colocar aqui menos 3. Ela vai para 28. Beleza? Foi para 28. Para 28, que ela está ganhando pressão. Estou falando assim no trecho mais distante, não é isso? Vamos seguir então. Vamos seguir. A bomba submersa, né? Bomba submersa. Tá aqui, ó. Eu mantive a mesma altura do outro, 40. A gente pode perceber aqui, ó, que a potência ficou a mesma, 18. Então, se eu conseguisse uma bomba com 18 CV, né, que ela me atendesse nessa altura de 69, com essa vazão de 31, né, a mesma bomba do projeto anterior, ela poderia servir para esse projeto. Tá certo? Poderia servir para esse projeto, se fosse o caso, mesma bomba. Lembrando
Que nesse caso, como é um poço submerso, não tem como duas bombas ser no mesmo poço. Isso aí é inviável, né? É inviável. Ele vai ter que ter, nesse caso, 3 poços. Se os poços for muito próximos entre si, né? Se os poços for muito próximos entre si, teoricamente, ambos vão ter as mesmas vazões e vão entrar no cálculo. Deixa só eu... Tarema. Eu vou explicar aqui para vocês onde o poço dele. Ele me falou, Fábio, eu tenho 2 poços. Olha, tem esse poço que está marcado aqui nessa bolinha vermelha. E bem aqui por trás também tem outro poço. Certo? Também tem outro poço. Mas a distância é muito pouca. Então, teoricamente, esses poços, eles estão se comunicando entre si. Sabe? Ó, são 120 metros, mais ou menos, né? Talvez aí 100 metros, não sei a distância, né? Então, 100 metros é uma distância boa, talvez não, né? Mas provavelmente a recarga desses lençóis freáticos, desse poço profundo, ele se comunique, né? O gradiente hidráulico deles. Talvez se comunique. Esses vasos comunicantes. Porque é o seguinte, estão muito próximos. Estão muito próximos. Então, elas podem ter o mesmo lençol freático, né? É muito arriscado eu colocar uma bomba de 18 CV nesse primeiro poço, está em vermelho, e influenciar o meu segundo poço, rebaixar ele também. Pode acontecer, estão muito próximos, certo? Pode acontecer. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Mas eu tenho um poço, Paulo, de 100 mil litros. E meu outro poço também é nessa faixa aí, 50, 40 mil litros. 80 mil litros e eu ligo e não tem grande interferência. Talvez não tenha grande interferência porque o seu aquífero você recebe uma carga muito maior do que o que você está consumindo. Ele não interfere, tudo bem. Mas lembrando que aqui o que garante que a recarga será boa é o teste de vazão. Ele vai fazer o teste de vazão e a gente vai dizer se a recarga ela é boa mesmo, certo? Hoje está mais ou menos aqui, não está passando a minha mão, né? O nível, né? Que essa foto tá antiga, né? A gente consegue ver que a primeira foto do satélite já tá pegando onde a água está, né? Aqui. Aí a segunda foto não ficou bacana. Essa primeira foto tá bem bacana. A segunda não tá. Então é isso aí. Então a gente precisa ter esse detalhe em mente, que pode existir comunicação, certo? Entre eles. Certo? Então, provavelmente, o que eu vou fazer? Sugerir para ele um poço profundo apenas para essa área maior e essas 2 áreas a gente tirar do açude. Né? Do açude. Ou ele fazer um estudo geológico aqui e ver se consegue achar mais alguns poços nessa região. Tudo certo? Pronto, vamos seguir. Então, ó, pelo que a gente vê, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui de 10 hectares, só para a gente comparar se realmente o CV for o mesmo, só para a gente ter essa relação, porque eu não lembro mais o CV. Eu estava tentando melhorar o CV, ó, 18.4, para vocês verem, né? Ó. É o que eu falei a vocês, veja bem, né? A gente tem uma distância muito grande da adutora, né? Essa adutora muito grande. Aí o que eu preciso fazer? Nesse caso, esse primeiro projeto está muito próximo à área de captação. Aí foi o que eu fiz, aumentei a vazão, se vocês perceberem, mas nessa primeira área eu estou trabalhando com 50 pessoas, certo? 50 pessoas, estou trabalhando com 50 pessoas. Já na outra foi para 60, não é isso? Já nessa área aqui eu estou trabalhando com 60, aqui ó. São 60 pessoas, são 10 linhas. São 10 linhas, contendo 10 aspersores cada linha. Então, são 60 linhas, contendo 10 aspersores. Eu peguei aqui demais. Aqui são 10 aspersores. Correto? 10 aspersores são 6 linhas, são 60 aspersores. Já que não, aqui eu trabalhei com 53 e 50 no máximo. 53 e 50. Porque estou mais distante da minha linha, já que está mais próxima.
para eu ter uma potência mais ou menos razoável, certo? Parecidas entre elas. Aí todas trabalhando com a mesma profundidade, 40. Veja bem, o que a gente pode fazer aqui? Ó. Eu vou tirar a bomba submersa e vou colocar a bomba centrífuga. Bomba centrífuga, o comprimento máximo que eu recomendo é 3 metros. Comprimento da sucção. O desnível, a altura máxima também que eu recomendo é 2,5 metros. Pode ter sucção maiores? Pode ter maiores, 4 metros, 5 metros. Desde que esteja em nível, certo? Ao desnível da sucção, da tampa da bomba, certo? Aqui, para chegar no seu nível da sua água, essa altura, certo? A altura gravimétrica, ela não pode passar 2,5 metros, certo? Eu já fiz alguns projetos e percebi nessa região a bomba perde muito rendimento, tá ok? Mas no caso dele, está em nível lá, tudo bem, ia no açude, a gente vai colocar uma balsa. Então, o comprimento do mangote, no máximo 3 metros. Nunca vai passar de 3 metros. Com 3 metros, foi para 8,3 CV. Né? 8,3. Vou tirar desse submerso, vou para centrífuga. Pronto. Então, a gente saiu de uma bomba de 18 CV e fomos para uma bomba de 7,5 CV. Correto? Fomos para uma bomba centrífuga de 7,5 CV. E lembrando que a bomba centrífuga, o rendimento dela é muito melhor do que uma bomba, submersa, né? Então vamos fazer só um cálculo aqui, só uma estimativa, para ver qual a bomba vai pegar. Hum, 31.000, 32, arredondando para 32, vazão 32. Eu vou só fechar. Aqui é o mesmo esquema, né? Se a gente conseguisse trabalhar então, no 3 com uma bomba centrífuga, aqui já pegaria uma bomba ó, de 9 CV. Certo? Já pegaria 9 CV, bomba centrífuga aqui. Ó. Centrífuga. Beleza? Aqui com a altura de 3. 9 CV eu já colocaria 10 CV, né? Já colocaria 10 CV. Isso mesmo. Correto? Diferenciou um pouco dessa daqui. Que a minha altura monométrica aqui está baixa. Eu tô com a altura monométrica de 28 só inicial, 28. Que eu tô descendo, né? Desnível. Só conferir com vocês aqui, ó. Vamos conferir. Eu passei a linha nesse perfil aqui, ó. Passei ela nesse perfil aqui. Vamos ativar a linha de perfil. Ó, ela tá descendo, certo? Gente, claro, isso aqui é gente hidráulica, a gente usa realmente só para se orientar, mas o campo que vai dizer. Né? A gente viu realmente que lá é nesse sentido mesmo, do jeito que está fazendo. Para que eu não vou usar. Aí está aqui na 35 e aqui 32. Então, normalmente 3 metros. Então, foi mais ou menos também o que a curva deu. Mais ou menos o que a curva deu. Não é isso? Mais ou menos o que a curva deu. Eu vou só desativar as curvas aqui para ficar vantajoso. Está muito poluído. Eu também vou tirar. Eu vou tirar também os piquetes. Está muito poluído. Pronto, ficou assim. Perfeito? Vamos ver a bomba. É porque eu gosto de ver logo a bomba. Mesmo que eu tenha que redimensionar novamente. Mas porque eu trabalho em cima de alguma coisa. Certo? A vazão que eu vou colocar vai ser 32. Porque ela está dando 31,9. Mais ou menos isso aí. Então a gente vai trabalhar com a liberdade. Né? 31. A altura lá está dando 28. Não vou colocar 28. Vou colocar um pouco a mais. 28,74. Vou colocar 29 ou até mesmo 30. Até mesmo 30. Porque para ficar mais fácil de eu conseguir achar a bomba. Um MCA, 2 MCA, você coloca aí até no porque o certo mesmo que a altura monométrica você acrescenta 5%. A literatura diz o seguinte: a altura monométrica você tem que acrescentar 5%, certo? 5%. O que varia os 5%? Varia
o que você vai perder de perda de carga localizada. São são as perdas de carga localizadas, certo? Aí você acrescenta na altura manométrica 5%. No CV, a literatura recomenda que você trabalhe com 10%, acima, se não me engano, é 10 e 20% do CV. Mas porque assim, eu vejo que antigamente, nas literaturas, não tinha tanta eficiência as nossas bombas, né? Talvez a literatura esteja até desatualizada. Talvez. Quem sou eu para dizer? Mas os motores hoje são bem mais eficientes. Antigamente a gente tinha motor de 80%. Hoje eu já peguei motor com 90% de eficiência. Tá entendendo? Então não vejo a necessidade. Hoje os motores VEG são muito eficientes. São muito eficientes. Então eu coloco 10%. Então vamos no estágio. Beleza, vamos no estágio. Não quero muito estágio. A nossa energia eletrifásica, 60 Hz. Rotação 3.500 RPM. Não vou mexer na nova rotação, não preciso, né? Não será bomba também em associação, é só uma bomba. Nacional, o rotor, eu posso trabalhar com o rotor fechado ou semi-aberto. O que acontece lá, né? Lá ele tem um problema, talvez ele possa ter problema. O rotor fechado, sabe? Vamos colocar um rotor fechado e semi-aberto. E vamos ver os rendimentos, né? Pronto, ó, 7,5 está aqui, ó, é RL16. Essa bomba é muito boa. O rendimento dela é 69,7. Né? Ó, quando eu colocar o rendimento da bomba, veja como você trabalha com rendimento bom, como é legal, 69,7. Então foi para a bomba de 6,6 CV. Olha a minha segurança que eu não tenho. Tá entendendo? A segurança, quando você tem uma bomba com rendimento muito bom, show de bola. Entendeu? Uma bomba com uma curva excelente, uma curva que não tem queda drástica, né? Que é muito difícil você vai ter uma queda muito drástica no sistema. Você tenta padronizar a vazão. Veja bem, o que o projeto está dizendo lá. Eu tento padronizar a vazão e as pressões. E que a bomba ela atenda isso. Então, uma bomba dessa está excelente. Está entendendo? Está excelente. Essa bomba está excelente. A curva do sistema, certo? Curva do sistema, ponto de operação. O rotor dela, da seleção, é 134 milímetros. O rotor mínimo e o rotor máximo. Não é isso? Tem um rotor mínimo aqui e tem um rotor máximo dela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Eu tenho uma bomba que eu estou escolhendo um motor de 134 milímetros, certo? Mas eu posso colocar um rotor de 159 milímetros e aumentar a minha altura manométrica. Entendeu? Veja bem, eu aumentei a minha altura manométrica, fui para 40, quase 50 MCA, certo? Fornecendo aí praticamente as mesmas vazões. Ela estica um pouco mais. É uma bomba que, se eu quiser aumentar posteriormente a área, eu não preciso trocar o conjunto completo. Apenas o que? O diâmetro do rotor. Ou eu mando usinar, eu posso pegar diretamente de fábrica. Não é isso? Posso pegar diretamente de fábrica. Ó, vou tirar a curva do sistema. A curva máxima e mínima. Pronto, ficou só a minha curva no meu sistema, o ponto de operação que a bomba vai trabalhar. É esse daqui, certo? Ponto de operação, 32,4, não é isso? Utilizar o diâmetro. Para que isso for utilizar o diâmetro padrão, 135, não é isso? Ó, ele calculou o diâmetro 134. 134. O diâmetro 134, a potência consumida é 5,1. Vamos colocar o diâmetro, ó, tu é louco, a diferença, ó. Quando eu coloquei o diâmetro 135, eu aumentei 1 milímetro, ó, o rendimento, tá bom, foi para 70, 5,3, não é isso, ó? Então, teoricamente aqui, pegaria uma bomba de 5 CV, mais ou menos, não é isso? 5 CV, 70. Aí foi pra, ó, o diâmetro calculado aqui, o rendimento, novo rendimento foi para 70. Ó, 76,5. Se eu conseguisse ela de 6,5, show. Show de bola. Tá entendendo? Show de bola. Nesse caso eu não consigo mexer. Veja bem, ele não fala nem a potência. A potência está aqui, a potência consumida, 7,6. Que está ótimo aqui para mim. Estou com segurança na potência, estou com segurança no rendimento da bomba. Tá show de bola aqui. Show de bola mesmo.
Outra coisa, você pode fazer, né, Fábio? Bem, você está subestimando um CV, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se está subestimado. Vamos ver se vai estourar. O que, é que a gente pode fazer? Eu não coloquei 20, mas as pessoas trabalham de 20 a 30, você pode vir aqui e colocar 25. Está dentro de 25. Subir a pressão aí dela de trabalho. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui 7.8. Tá entendendo? 7.8. Então o sistema ele vai trabalhar com eficiência por causa das pessoas. A vantagem de trabalhar com irrigação por aspersão é isso. Desde que você não coloque uma altura manométrica muito excessiva, muito grande, uma vazão louca, o sistema não vai estourar, porque o aspersor ele vai trabalhar com a pressão máxima e a pressão mínima. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos pro catálogo das pessoas. Ah, não. Isso não existe. Vamos lá, mostrar aqui a vocês. Ficar bem claro. Você pode projetar o seu sistema de irrigação em diferentes vazões, diferentes pressões. Tá entendendo? Eu estou trabalhando nesse caso com MV36, não estou com MV36, estou com NY25. Acho que um dos primeiros da Agropolo. NY35 é o primeiro. NY35, NY360L. Essas pessoas show, NY30, as melhores pessoas. Muito caro, né? Essas pessoas ele tem muito caro essas pessoas. E eu já passei, rapaz, eu já passei. Já passei. Olha, a equação da vazão, ele dando aqui a equação, rapaz, olha aí, ó. A perda de carga. Você coloca a vazão, a perda de carga na válvula. Ah, aqui é na válvula, né? Olha, cara, autocompensante, né? Interessante, é isso? Interessante, cara. Muito interessante. Colocar a vazão. Vamos calcular essa perda de carga? Só para mim. Interessante, né? Perda de carga na válvula. Ó, é 0,2415 vezes a vazão. Vamos colocar 10 mil litros. Vamos colocar 3,4. Vamos colocar 3. Vamos colocar 3, que dá 30 mil, né? Minha vazão vamos colocar 3,4, que é a minha vazão. Elevado, não é isso? Elevado a 1,7493. Olha, deu uma perda de carga de 2,54. A perda de carga 2,54. Sistema, né? 2,54. Então, se vocês forem fazer um sistema desse e usar uma válvula dessa, você tem que calcular a perda de carga da válvula, viu? Vocês têm que calcular a perda de carga. E interessante, ela é colocada embaixo, né? Olha, não é nem em cima das pessoas, né? Rapaz, isso é interessante. Normalmente a gente coloca em cima das pessoas, né? É porque ela já acopla as pessoas aqui, ó. Rapaz, que interessante, né? Interessante. Eu nunca tinha visto, não. Essa daí não, da Agropol não. Havia outros modelos, sim, havia outros modelos. A gente usa muito em pivô, né? Mas é esse aqui, cara, a Benito 25. Ou não? MV. Só que esse catálogo da Agropolo não tem o NY25. Que eu as pessoas que mais saem o NY25. Como é que não pode ter? É esse aqui. Eu passei. Tá aqui. Aqui, ó. NY25. É isso. Vamos só. Ó, já trabalhando com amarelo e cinza, certo? Tá aqui a pressão de 20 MCA, a vazão 0,58. Se a gente colocar a pressão de 25, né, a vazão vai para quanto? Vai para 591. Tá certo? Vai para 591. E o que é que isso interfere? O que é que isso vai interferir no meu sistema? Vai interferir aqui, ó. Você tem um volume de água, né? A intensidade de aplicação 12 por 12, a intensidade, não é isso? Que é a intensidade, ó. Ela vai sair de 3,7, não é isso? Ó. 3,7, aqui, ó. 3,7 vai para 4,10.
Não é isso que você vai ganhar no tempo de irrigação. Né? Você vai ter um tempo de irrigação. Então você não precisa mais aplicar 2 horas e meia. Você vai para 2 horas, mais ou menos isso aí. Você ganhou alguns milímetros a mais. Tudo bem? Então, esse aí. Você pode trabalhar com nível de impressão. Eu posso começar com 25. Não, boas pessoas vai trabalhar com 25. Aí você vai colocar 25 na planilha. Certo? Você vai colocar 25 na planilha. Deixa eu só voltar aqui na linha lateral. Você vai colocar 25 na planilha, vai colocar a vazão que você quer, nesse caso 0,591 e pronto, ele vai fazer os cálculos. Não é isso? Ele vai fazer os cálculos. Não tem problema nenhum, certo? Vou voltar aqui para 528, certo? E a pressão de 20. Pressão de 20. Então a gente, aqui teoricamente, já está feito o primeiro. Né? Está feito o primeiro. 6,5. Correto? 6,5. Talvez se preencher mais alguma coisa. O motor, normalmente, eu estou colocando 0,8. Né? Isso, colocando 0,8. Mas eu já vi aí que esse motor é 0,9 o rendimento, né? O rendimento. Mas a gente pode perder também o rendimento aonde? Quando ele for instalar essa bomba. Se for realmente centrífuga, não sei realmente se ela vai estar um comprimento de 3 metros. Ele pode se estender o mangote um pouco a mais. Pode existir então um desnível aqui, ó, maior. Estou colocando 2 metros. Mas pode existir um rendimento, um nível maior de 3 metros. Aí vai ficar mais ineficiente o sistema, né? A bomba ela fica mais ineficiente conforme a altura que a bomba precisa succionar. Tá certo? Seria isso daqui. Normalmente a bomba vai estar em cima aqui em um lago, no apoio, né? Numa balsa. Só que o mangote vai um pouco para frente, depois ele vai descer. É isso? Um lugar mais profundo para não puxar lama, lodo ou bagaço. Evitar essas coisas. Certo? Outra coisa que a gente precisa colocar. Fábio, vai ter filtro no sistema? Né? Vai ter filtro. Ele falou assim, Fábio, eu tenho um filtro que o cara faz aqui e tal, ele mesmo faz esse filtro, mas cara, a gente precisa ver a perda de carga desse filtro. Você vai usar ele aí no sistema, você vai colocar um manômetro no começo e um manômetro no final, e quando ele estiver limpo, você vai testar nesse sistema que você está usando agora, e você vai dizer qual é a perda de carga, para que eu possa colocar a perda de carga. É por isso que a gente tem que trabalhar com uma segurança a mais, porque muitas vezes o cliente ele acaba fazendo umas coisas ali que não precisa, tal. Em outra planilha minha, eu adicionava, tem um lugar para me adicionar essas perdas de carga que eu achava que o cara ia lá e ia acrescentar, né? Mas nessa aqui não botei. Nessa não botei, porque eu já faço as perdas de carga localizadas, eu já calculo as perdas de carga localizadas no meu sistema. Fosse o caso, a gente fosse colocar aqui alguma peça especial, a gente ia colocar, né? Vai ter curva, vai ter uma curva de 90, um exemplo. Vai ter uma válvula de pé, sim, vai ter uma válvula de pé. Vamos caçar aqui. Válvula de pé. Opa, cliquei errado. Existe válvula de pé. Certo? Vai ter válvula de retenção? Sim, tem que existir válvula de retenção. Válvula de retenção. Beleza? E vai aumentando as perdas de carga lá. Vai existir, nesse caso, filtro. Aqui é só conexões especiais. Não tem filtro, né? Não tem filtro. Aí ele vem aqui calcular as perdas de carga localizada, um MCA de perda de carga localizada. Certo? Já foi para 6,9. Praticamente 7 MCA. 7 CV, praticamente, né? Aí, se for preciso acrescentar mais 5 MCA na perda de carga desse filtro, não sei, 3, 4, a gente precisa então acrescentar nele, talvez o CV vá para 7,5. Por isso é bom você trabalhar com a segurança. Isso é informação que eu não consigo ter. É que se ele fosse pegar aqui um filtro da Azul, filtro azul de quanto? E 3 polegadas, né? Ó, filtro azul de 3 polegadas. Eu consigo ter as pilhas de carga desse filtro. Deixa eu ver se a tabela dele me dá aqui a pilha de carga. Tá.
filtro cheio, peso, que é o peso, né? 3 polegadas. Essa tabela aqui, né? Ele não tá me dando a perda de carga. Mas alguns da Azul tem. Azul tem a perda de carga dos filtros deles. Se a gente procurar bem, nos catálogos da Azul tem as perdas de carga dos filtros dele. Tá certo? Coloquei com essa. Posso botar o catálogo que você consegue achar de boa a perda de carga. Você pode acrescentar essa perda de carga na altura manométrica final. Tá certo? Você pode acrescentar. Pronto. A primeiro trecho a gente já fez. Não é isso? Então podemos vir aqui, então, copiar. E eu posso acrescentar aqui setor 1. Setor 1. Certo? São 60 aspersores. 60 aspersores. Vazão 31 mil. Beleza. A pressão que eu estou trabalhando de 20 a 25. Como eu falei a vocês, eu sempre trabalho nessa variação de pressão. De 20 a 25 para me ajustar a altura manométrica. A altura manométrica 30. Essa potência foi de 7,5. Certo? CV. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular esse setor aqui, só para vocês terem uma ideia de uma coisa. Esse setor aqui é a mesma vazão que esse, né? Tem as mesmas características. São 60 aspersores também. Vamos copiar aqui. Certo? Copiei. Setor 1, então aqui é o setor 2. Setor 2. Mesma característica, 60 aspersores. O que vai tirar esse trecho aqui, essa tubulação aqui de 120 metros, não existe. Então não existe, só vai existir essa tubulação aqui. Ó. Ela tem um comprimento então de 295 metros. O que é que eu vou fazer na hidráulica? Eu preciso mexer na hidráulica toda? Será que eu preciso mexer na linha lateral aqui? Não, né? Porque as mesmas coisas, mesmo as pessoas, quantidade. Na linha de derivação, eu preciso também? Não, porque é o mesmo trecho, são as mesmas características, né? Tubulação de 50, 50 e 75. Aqui está, ó. 50, 50, 75. Então, não preciso mexer na hidráulica toda. Eu vou mexer aonde? A linha principal. Não precisa de 420 metros, né? Não vou colocar 420 metros, vou colocar quanto? 200 e... Quanto foi que deu? 295 metros. Vamos arredondar para 300 metros, né? 300 metros. Veja bem, essa perda de carga, 2,27, né? Guarda esse número. Quando eu coloco os 300, foi para 0,76. Então, ela perdeu em torno aí de 1,5, 1,6 MCA. Correto? 1,5, 1,6 MCA. Vamos lá para a potência. Ó, a potência foi para 6,6. Estava aqui 6,7. Não é isso? Então, não preciso refazer o cálculo. Morreu, a bomba vai ser a mesma. Ela vai ser a mesma para quantos? Para quais? Para praticamente todos. Todos que têm a mesma vazão e estão na mesma linha. Então, ó, repetiu para cá, o setor 1. Posso vir aqui e copiar para o setor 3 aqui, ó, sem nenhum problema. Por quê? Porque a vazão permanece a mesma. Certo? A vazão permanece a mesma, se torna o projeto hidráulico se torna mais fácil. Quando é que vai mudar? Agora vai mudar quando eu vier para esse trecho aqui, ó. Aí para esse trecho, para esse setor, né, o setor 11 e o setor 4, provavelmente a gente vai ter que mudar o bico dessas pessoas. Provavelmente a gente vai ter que mudar o bico das pessoas para que eu consiga equilibrar a hidráulica. Certo? Porque aqui a quantidade das pessoas é maior, acho que aqui é maior, não sei quantos. Mas vamos ver se ficou o mesmo, né? Provavelmente a gente consiga ajustar. Ó, foi menos. Né? Ficou 56 apenas, 56 as pessoas. É isso mesmo? Deixa eu selecionar novamente. Vamos lá, pegou todos? Ah, não, pegou 60 pessoas. Então, teoricamente, pegou a mesma quantidade. Agora, o que vai mudar é a perda de carga aqui, ó, da linha principal, porque eu não tenho mais até o final, né?
Não preciso levar até o final. O que eu vou fazer aqui? Eu tubo de 100. Eu posso, para me aumentar a perda de carga, também isso é um critério. Em vez de eu colocar uma tubulação de 100, eu vou colocar uma tubulação de 75. O que é que eu estou induzindo? Eu estou induzindo o sistema a perda de carga. Eu quero, meu amigo, que tu agora tu perca carga. Tu não ganhe mais, não. Aí o que eu faço? Coloco uma tubulação de 75 aqui. Eu estou aumentando, então, a perda de carga no sistema. Certo? Estou induzindo a bomba agora a perder e não ganhar. Aqui embaixo eu queria que a bomba ganhasse, perdesse potência e ganhasse energia, certo? Para que eu tenha uma perda de carga menor. Mas conforme eu vou encostando em cima, eu vou aumentando a perda de carga para me equilibrar o CV. Para manter aí o 6.7, 6.8, não vá para 5 CV, porque se ela for para 5 CV, aí não vai dar mais certo, porque é 2,5, né? 2 CV e meio já perda de carga. E eu tenho uma bomba de 5 CV, né? Aí já não, já a bomba de 6, 6,5, um motor de 6,5 é mais difícil encontrar um motor de 6,5. Então a gente já sobe aí para 7,5, com segurança, né? Eu vou parar o vídeo aqui, então paramos nesses 3 setores. Eu vou então em seguida continuar nesse outro setor, explicar melhor esse jogo de cintura que a gente faz, né? O que eu estou fazendo? Estou induzindo o sistema a perder pressão. Estou induzindo o sistema a perder pressão para equilibrar no final, correto?